Boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que eu me apresento nesse espaço que eu já conheci de outras palestras que eu assisti aqui, todas muito boas. Agradeço muitíssimo a professora Vânia, por essa oportunidade de estar abrindo um espaço para eu trazer nesse momento apenas algumas notas, algumas reflexões ainda muito iniciais sobre o romance O Almirante, do escritor brasileiro Domingos Olímpio, romance esse que eu pretendo publicar dentro dessa coleção Brasil bem proximamente. Como disse a professora, quando eu propus esta fala, na verdade era uma forma de me obrigar a terminar este trabalho que eu já havia começado e interrompido por outros trabalhos que vão atravessando a nossa trajetória acadêmica. Então, enfim, como se trata de um trabalho maior, então eu vou trazer apenas algumas reflexões iniciais, mas acredito que sejam interessantes para se conhecer esse autor, pouco conhecido também no Brasil, também pouco estudado, assim também a sua obra. Enfim, eu vou dividir, eu sempre sou muito cartesiana, eu gosto de as coisas bem organizadas, então eu vou trazer uma pequena biografia do Domingos Olímpio, esse escritor pouco conhecido. Na sequência, um pouco de o que são os Anais, esta revista que ele dirigiu entre 1904 e 1906, e por fim, algumas considerações a respeito do romance propriamente dito, O Almirante, tá certo? Então, começando pela biografia do Domingos Olímpio, não quero deixar claro que não participo da ideia de que para se ler a obra nós precisamos conhecer a vida do escritor e a partir daí, nada disso, Trata-se apenas de dar algumas informações sobre esse escritor que talvez aqui em Portugal também não seja tão conhecido. Então, o nome completo é Domingos Olímpio Braga Cavalcante. Ele nasceu em Sobral, no Ceará, em 1850, e faleceu no Rio de Janeiro em 1906. Como tantos outros intelectuais desta época, se formou em Direito, fez Direito na Faculdade de Direito do Recife em 1973, quando então entrou em contato com Castro Alves, Tobias Barreto, com quem ele manteve uma estreita relação. E nesse período, também cumprindo uma trajetória muito conhecida, escreveu algumas peças que foram representadas pelos colegas da Faculdade de Direito. Quando de volta a Sobral, uma vez se tornando advogado, tendo se tornado advogado, ele volta a Sobral, onde ele vai exercer a carreira de advogado e também promotor público. Em 1875, ele vai para Belém, no Pará, E essa viagem, essa mudança, se deve exatamente a divergências com uma família muito importante de Sobral, os Acciolis, com quem ele tem severas diferenças políticas. Saiu um pouco assim perseguido, e resolveu ir para Belém. Em Belém, ele vai colaborar em dois jornais importantes, da cidade, chamado Diário do Grão-Pará, quando então ele conhece o José Veríssimo, importante crítico da literatura brasileira, e colabora também em A Província. Então ele já começa a sua trajetória de jornalista e colaborador de periódicos. Ainda no Pará, além de jornalista, o Domingos Olímpio foi deputado, pela Assembleia Provincial, e usa esse espaço para fazer uma propaganda bastante acentuada, bastante acirrada a respeito da República. Já nesse momento, ele é um ardoroso republicano. Em 1890, ele se desloca para o Rio de Janeiro, onde passa a colaborar nos principais jornais
do Rio de Janeiro. Por exemplo, o País, o Comércio, o Correio da Manhã, o Correio do Povo, o Jornal do Comércio, a Cidade do Rio, a Gazeta de Notícias e, paralelamente a isso, ele é um advogado de muito sucesso. De muito sucesso. Né? Enquanto colaborador na imprensa, ele vai usar 2 pseudônimos a partir dos quais ele vai ficar muito conhecido. Um deles é Jaibara e outro Pojucã, pseudônimos, né, vocábulos de origem indígena. Né? Entre 1892 e 1895, o Domingos Olímpio vai participar de uma comitiva liderada pelo Barão de Rio Branco, que vai a Washington para discutir a questão de fronteiras, das fronteiras dos chamados povos das 7 missões. Não é? Os povos das 7 missões é um conjunto de 7 aldeamentos indígenas, não é? Que foram fundados por jesuítas espanhóis, pela Companhia de Jesus, no que hoje é conhecido como Rio Grande do Sul, não é? E localidade essa que fazia fronteira entre Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, quando Domingos Olímpio participa dessa importante comissão em Washington, onde ele permanece ao longo de 3 anos, não é? Ele vai discutir a questão de fronteiras, particularmente, não é, com a Argentina. Então, essa passagem de Domingos Olímpio pelos Estados Unidos vai ser muito importante, não é? Não apenas na sua carreira de advogado, mas enfim, na inserção em determinados circuitos, não é, de influência dentro do Brasil e particularmente do Rio de Janeiro. Não é? De volta ao Brasil, ao Rio de Janeiro, Domingos Olímpio resolve se voltar particularmente para a sua carreira literária. Até então ele havia colaborado nos jornais, não é? Com crônicas, crônicas de caráter político, etc. Mas na volta para o Brasil, depois de ter estado esses 3 anos nos Estados Unidos, até onde eu sei, essa passagem de Domingos Olímpio pelos Estados Unidos é pouco conhecida, é pouco explorada. Há que se dizer que a própria biografia do Domingos Olímpio ela é feita de muitas lacunas. Não é? Eu não sou uma pesquisadora da biografia do Domingos Olímpio, mas aquilo que eu pesquisei, aquele material que eu pude ter acesso, não me informa nada, só se fala muito e da importância, né, da participação do Domingos Olímpio nessa comitiva liderada pelo Barão de Rio Branco, que era ministro das Relações Internacionais. Não é? Então, de volta ao Rio de Janeiro, ele vai publicar em 1903 o romance o único romance, aliás, a partir do qual ele é conhecido, o romancier chamado Luzia Homem. Né? É um romance que tem por cenário a grande seca que acontece no Nordeste em 1877, né? Que ele havia presenciado e que inspirou 2 outros escritores a escreverem sobre este mesmo cenário de fome e de seca. Um deles é o Rodolfo Teófilo, não é? Que escreveu um romance chamado A Fome, e um outro, talvez mais conhecido, que é José do Patrocínio, que também escreveu um romance sobre essa situação, chamado Os Retirantes, publicado em 1879. Portanto, essa ficção de caráter regionalista, né, essa ficção de pegada naturalista e de cenário nordestino, já havia inspirado outros escritores, não é, a se voltarem para essa mesma temática. Então, de volta ao Rio, como disse, ele publica este romance que vai ter sucesso na época, não é? Domingos Olímpio tem uma repercussão, o romance de Domingos Olímpio tem uma repercussão bastante positiva na época, não é? Publica então o romance e vai fundar em 1904 exatamente os Anais, não é? Com Valfrido Ribeiro. Não é? Em 1905 ele vai se candidatar à Academia Brasileira de Letras,
mas retira a sua candidatura sabendo do favoritismo de Mário de Alencar, que, como sabemos, não é, era muito protegido do Machado de Assis, e é Mário de Alencar que acaba entrando para a Academia Brasileira de Letras. Então, esta desistência do Domingos Olímpio vai lhe render muitas homenagens, inclusive muitas cartas de protesto que são publicadas exatamente em Os Anais. Né? Foi um fato bastante humoroso, né? Muitos comentários, esse favoritismo, não é? E, em torno do nome do Mário de Alencar. E, então é interessante que este escritor, que tem esse capital simbólico, não é, de ter participado desta importante missão diplomática, de ter colaborado nos principais jornais do Rio de Janeiro, de ter tido um romance de sucesso, tenha entrado para a história da literatura brasileira como autor de um romance só, não é? Como uma figura que ficou, como disseram alguns críticos, fora dos agrupamentos. Se nós percorrermos um pouco a trajetória política e também profissional do Domingos Olímpio, nós vamos perceber que ele, na verdade, esteve um pouco à parte, não é, de certas agremiações que lhe poderiam ter granjeado, vamos dizer assim, maior repercussão, não é? Por exemplo, ele nunca frequentou a chamada Confeitaria Colombo, não é? Onde se reunia a boêmia do Rio de Janeiro, não é? Então o Domingos Olímpio esteve mais ligado à área da advocacia, não é? Esteve mais ligado e não propriamente desse círculo, nós estamos falando de homens de letras do Rio de Janeiro, não é? Por fim, não é, para não me estender muito na biografia, Domingos Olímpio foi casado 2 vezes, não é? Do primeiro casamento ele deixou uma filha que veio se casar com seu irmão, me pareceu esse dado bastante interessante, né? Com seu irmão, Major Felinto Alcindo, e no segundo casamento, com Ana Braga Cavalcante, ele deixou 5 filhos menores, não é? Ele foi vítima de um AVC, não é? Era um trabalhador incansável, não é? A revista praticamente era levada por ele, era custeada, pode-se dizer, por ele, além da atuação, não é, bastante grande dentro da área da advocacia propriamente dita. Então ele morreu de um AVC no dia 7 de outubro de 1906, às 3 horas da tarde, sendo enterrado no dia 11, às 4 horas, no cemitério de São João Batista, famoso cemitério do Rio de Janeiro. Deixa como obras inéditas algumas peças: Rochedos que Choram, A Perdição, Túnica de Nessos, Tântalo, Um Par de Galhetas, Os Maçons e o Bispo. Deixa na área da história e da diplomacia a história da missão especial a Washington, a questão do Acre, também uma questão de terra, de limites, a loucura política, o Almirante, como obras literárias, o Almirante, o Irapuru e o Negro. Não é? Segundo os estudiosos, essas obras, com exceção do Almirante e o Irapuru, que foram publicados nos jornais, as outras obras estão em poder da família, não é, do Domingos Olímpio, não é, do Ceará, provavelmente, então não se conhece. Me chama muita atenção o Negro, não é, que seria uma novela urbana, segundo uma rápida descrição que se encontra nos necrológios sobre Domingos Olímpio, mas enfim, é desconhecido. Né? Então, feita essa rápida apresentação do Domingos Olímpio, eu passo para também uma rápida apresentação de Os Anais. Não é? Eu sei que a professora Tânia teve um orientando de mestrado que estudou esta revista, inclusive fez uma apresentação rápida num dos encontros do CEDAP, Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa, que é sediado na Unesp de Assis, onde eu fui supervisora durante 4 anos. Então, num dos simpósios que nós organizamos, eu me lembro de um dos orientandos da professora Tânia ter apresentado um rápido perfil de Os Anais. E o que eu vou fazer aqui também é um rápido perfil, né, porque não fiz um estudo mais aprofundado. A minha passagem pelos Anais foi muito mais em função, não é, da recolha de O Almirante.
Então os anais tinha como subtítulo Semanário de Literatura, Arte, Ciência e Indústria. Ele circulou no Rio de Janeiro entre 8 de outubro de 1904 a 14 de outubro de 1906, perfazendo um total de 102 livros, 102 números. Eu posso dizer que os anais, não é, dentre os motivos que eu posso vislumbrar que levaram o Domingos Olímpio a fundar essa revista, eu poderia, em primeiro lugar, dizer que ela veio ao encontro, essa revista veio ao encontro da consolidação do próprio nome do Domingos Olímpio dentro do meio intelectual do Rio de Janeiro, né? Tendo em vista a sua participação na importante missão diplomática em Washington, a sua participação na imprensa carioca da época, nos principais jornais da imprensa carioca da época, e também da publicação de um romance de sucesso. Vamos dizer assim que ele tinha um cacife, não é, para lançar no mercado uma revista, não é, que com esse título pode-se imaginar, não é, que é uma revista muito mais voltada para a recolha da memória nacional. Da memória, em primeiro lugar, não é, como a própria palavra anais, não é, sugere. Não é? Então eu penso que consolida o seu nome, não é, e lança através de uma revista. É uma revista que não tem nenhuma publicidade, não é? É uma revista no formato, vamos dizer assim, quase que de um livro, não é? Só de texto, pouquíssimas imagens, não é? Então é uma revista que requer deste leitor, não é? Um leitor, digamos assim, culto, um leitor erudito, um leitor, digamos, não voltada para o entretenimento. Então eu penso que o lançamento dessa revista, em primeiro lugar, vem responder a esse objetivo. Em segundo lugar, como Domingos Olímpio vai dizer na carta-programa do primeiro número publicado em 1904, 8 de outubro de 1904, aquela revista teria por objetivo abrir espaço para escritores nacionais, sobretudo escritores nacionais que não teriam espaço, que não encontrariam abertura, não é, na imprensa da época, não é? Que era também pautada por um certo apadrinhamento, não é, que fechava as suas portas para escritores que vinham de outros estados, não é? Portanto, que estavam fora desse pequeno e seleto grupo que era privilegiado pela imprensa do Rio de Janeiro, né? E a relação dos escritores, que também é uma estratégia, né, que se usa muito no primeiro número dos jornais e revistas, é mencionar quais serão os nomes que vão ser os colaboradores. Então a gente percebe que existe uma espécie de contrassenso entre dizer que a revista vai abrir espaço para os escritores que não tiveram abertura na imprensa da época, mas os nomes que são incluídos como colaboradores, como por exemplo Fialho de Almeida e Eça de Queiroz, representando Portugal, mas Virgílio Várzea, Padre Severiano de Rezende, Euclides da Cunha, Ferreira Viana Filho, Guimarães Passos, Emílio de Menezes, Araripe Júnior, Silvio Romero, absolutamente não são escritores que não tinham espaço na imprensa da época. Claro, trata-se de uma estratégia para ganhar a confiabilidade do leitor, né, para dizer aqui nós temos os principais escritores, né, nós temos cacife para trazer esses colaboradores para a nossa revista. É bem verdade que desses colaboradores, poucos foram os que de fato colaboraram, que tiveram uma presença efetiva dentro das páginas de Os Anais, né? Se nós fizermos assim o cômpito das colaborações desses escritores, nós vamos ver que quem de fato colaborou e assiduamente foi Silvio Romero, né?
Silvio Romero, que tem aí uma expressiva colaboração de 21 artigos, o que não é pouco para uma revista que circulou durante 2 anos. Não é? Então é uma estratégia, não é? que o Domingos Olímpio conhecia perfeitamente por ter colaborado em outros jornais. Um terceiro motivo que me leva a pensar, né, porque o Domingos Olímpio, isso são hipóteses que eu estou levantando, né, e que não, enfim, que não li em lugar nenhum, são ideias minhas. Né. Eu acho que um dos motivos que leva a Domingos Olímpio a criar uma revista como Os Anais, vem ao encontro do que eu falei há pouco, de recuperar a memória presente e passada do Rio de Janeiro, né? Exatamente no momento em que o Rio, né, pensemos no começo do século XX, não é, era cenário de uma grande turbulência política social. Né? Nós temos a implantação da República, né? Nós temos uma série de turbulências sociais, como, por exemplo, a revolta da vacina, a obrigatoriedade da revolta da vacina, não é? Toda a remodelação do Rio de Janeiro por obra do prefeito Pereira Passos, não é? O Rio de Janeiro que ia se civilizar, o Rio de Janeiro que ia ganhar uma paisagem parecida ou muito parecida com aquela das grandes capitais europeias, não é? O bota abaixo, né? Por abaixo os cortiços que estavam no centro do Rio de Janeiro, enfim, pensando em termos do Rio de Janeiro, mas não só, não é? O Brasil vivia nesse momento uma atmosfera de grande turbulência, de grande mudança, de grandes transformações. Né? Tudo que é sólido se desmancha no ar, a gente poderia dizer que era a marca daquele período. Né? Então, compreende-se talvez que o Domingos Olímpio quisesse, em criando esta revista, não é? Os Anais, que vai ter seções como, por exemplo, crônica política, ciência e indústria, páginas esquecidas, xadrez, a livraria, não é? Através dessas várias seções, recuperar exatamente a memória, não é? A memória do Brasil, a memória dos principais fatos históricos que estavam marcando, não é, a história brasileira daquele período. Não é? A Guerra de Canudos, né? Nós pensarmos, né, o que estava rolando naquele momento, né, ou naquele mais proximamente. Então nós tivemos entre 65 e 70 a Guerra do Paraguai, nós temos em 1870 a fundação do Clube Republicano e a fundação de um importante jornal chamado A República. Não é? Nós temos a questão religiosa entre os maçons e os bispos, não é, de Olinda, do Recife. Nós temos a Grande Seca do Nordeste, não é? Nós temos a questão militar em 1888, nós temos a proclamação da República em 89, a Lei Áurea em 88, né? O governo do Floriano Peixoto. Então eram fatos que vinham realmente mudar completamente a paisagem política, social do Brasil. Então compreendo que os anais, e assim também o próprio romance O Almirante, que é um pouco ou muito, digamos assim, a expressão desse programa, não é? Do que pretendia os anais, qual era a proposta, não é, dos anais. E por fim, não é, criar, porque o Domingos Olímpio teria fundado os anais, criar um espaço para ele mesmo, não é, publicar as suas próprias publicações, as suas próprias produções literárias, não é, como eu disse, não é? Ele tem uma parte, é uma revista marcada de forte personalismo, tanto que com a morte do Domingos Olímpio os anais deixam de circular. Não é? Então é uma revista onde, digamos, quem dá as cartas, não é o próprio Domingos Olímpio, que assina com o pseudônimo de Pojucan a primeira sessão chamada Crônica Política, onde ele comenta os principais fatos da vida política, social, econômica, a primeira
crônica, por exemplo, é exatamente sobre a revolta da vacina, não é? No Rio de Janeiro. Não é? Então, enfim, apresentadas essas razões, digamos assim, a partir das quais o Domingos Olímpio teria publicado, teria pensado em publicar uma revista nesse formato, quando nós temos, não é, nesse momento, as revistas de caricatura, não é, as revistas de teor humorístico, não é? Então, nesse cenário um pouco assim de grande chalaça, vamos dizer, né? Nós temos o lançamento de uma revista muito séria, não é? Quase que sisuda, não é? Como é? Pois não, muito obrigada, Milja. Uma revista muito séria, muito sisuda, né? Num cenário assim de, como eu disse, tudo que é sólido desmancha no ar. Não é? Então, entrando agora no Almirante. O Almirante foi publicado nos Anais entre 8 de outubro de 1904, logo no primeiro número, não é? Logo no primeiro número, e vai até 30 de agosto de 1906, um número 96, num total de 30 capítulos, subdivididos em 94 partes. Né? 94 partes. Penso que o que teria levado, né, são hipóteses, né, e toda a interpretação é uma hipótese, né, que teria levado o Domingos Olímpio a escrever este romance, afora, não é, o romance ser uma espécie de representação simbólica, né, do que é a própria revista, né, porque Domingos Olímpio teve uma participação muito ativa, né, nesse momento que é a passagem que marca no Brasil a passagem da monarquia para a república, assim também como Machado de Assis. Né? Ele foi, como eu disse há pouco, ele foi um ardoroso defensor da república, né? Embora no romance, né, como a gente pode ver, ele vai procurar manter uma certa isenção, digamos assim, em relação aos dois lados, né? O lado monarquista e o lado republicano. Né? Então, o Almirante representaria, na minha opinião, a linha editorial dos Anais, no sentido de propor ao nível da ficção exatamente a recuperação da memória histórica, né? Compreendido nesse período que marca a passagem da monarquia à república. Né? Claro que o Domingos Olímpio usa os Anais como vitrine, não é, para a publicação deste romance, que segundo, não é, pude ler nos próprios Anais, nas notas de necrológio, ele tinha a intenção de trazer na forma de livros, levar na forma de livros, mas é claro que publicando já no periódico, não é, ele já granjearia leitores, etc., não é, teria ali, digamos, já faria uma espécie de publicidade em relação, em primeira mão, digamos assim, em relação à sua própria obra. Não é? Na área da história, propriamente dita, eu devo dizer que eu gosto muito, trabalho muito nessa interface entre literatura e história, né? Daí também ter trabalhado bastante com a professora Tânia, com quem eu venho trocando muitas e frutíferas figurinhas, como se diz lá no Brasil. Né? Então, na área da história, já alguns trabalhos, antes da publicação de Os Anais, já tinham sido escritos, né, a respeito exatamente da passagem da monarquia à república. Não é? Um desses autores desse trabalho, desses autores é Felício Buarque, não é, que vai escrever uma obra chamada Origens Republicanas e que tem por subtítulo Estudos de Gênese Política em refutação ao livro do senhor Dr. Afonso Celso, O Imperador no Exílio, que foi publicado em 1894. Né? Então o subtítulo já diz o propósito de o Felício Buarque ter publicado esse livro. Né? Na verdade era uma refutação, o Felício Buarque era um republicano, não é? E ele veio com esse trabalho a partir da informação da historiadora Emília Viotti,
não é? Na obra da Monarquia e a República, é ela que me informa a respeito desse trabalho. Então, o motivo do Felício Buarque era exatamente contrapor-se ao posicionamento do Afonso Celso, monarquista, não é, declarado, e que vai seguir com o pai, não é, o Dom Pedro II, quando a família imperial é banida do Brasil, né, em 1889. Esse livro, por sinal, é bastante interessante. Nós tivemos a oportunidade de publicar um dos capítulos na revista do SEDAP, né, da Patrimônio e Memória, e é um depoimento bastante pungente, não é, que o Afonso Celso faz sobre o exílio do imperador, quer dizer, desde a saída do Rio de Janeiro, as circunstâncias em que acontece essa saída, durante a madrugada, né, o paço ficando meio que sediado pelas tropas republicanas, não é? O imperador não podendo se comunicar com mais ninguém, o imperador, não é, muito pesaroso de estar sendo expulso, né? Ele não compreendendo o que estava acontecendo, muito doente, não é? Mal conseguindo se alimentar, a princesa Isabel. Claro que nós devemos pensar que tudo isso também é uma criação, é uma composição, mas não deixa de ser um quadro bastante pungente, como eu estou dizendo, né? E o Felício Buarque vai de sola em cima, não é, do Afonso Celso. Então, nesse momento, existem os dois lados, os republicanos e os monarquistas, que cada um a seu modo, cada um na sua visão, cada um a partir de seu parti pris, não é? Eles estão interpretando aquele momento, né? Então, se eu tenho um Felício Buarque que está contando a história a partir da perspectiva republicana, eu tenho um Eduardo Prado, né, com a obra Fastos da Ditadura Militar no Brasil, publicado em 1902, na ala monarquista, contando uma história completamente diferente. Assim também o Afonso Celso, o imperador no exílio, assim também o Visconde de Ouro Preto, não é? Advento da ditadura militar em 1891, assim também o Visconde de Toné. Todos eles republicanos, não é? E já cada um procurando, não é, digamos, fazer na forma das suas interpretações, não é, a sua interpretação, não é, do que era aquele momento político a partir de um lado e de outro. Não é? Na área da ficção, nós temos, não é, antes de Domingos Olímpio escrever O Almirante, nós temos Machado de Assis, que publicou em 1904 Isaú e Jacó. Não é? Isaú e Jacó. Aliás, é um romance que é analisado, né? Na verdade se faz mais uma resenha, ele é mais resenhado, numa das sessões de Os Anais chamada Livraria, e ele é resenhado pelo Valfrido Ribeiro, não é? Que é o secretário da revista. Não é? O romance, o Isaú e Jacó, chegou às livrarias do Rio de Janeiro no segundo semestre de 1904, provavelmente no mês de setembro, em meio a uma discussão terrível exatamente sobre a vacina obrigatória, né? O maior auê no Rio de Janeiro, e apesar disso ele vai receber por parte da crítica, não é? Uma acolhida muito favorável. Não é? O Isaú e Jacó, do Machado de Assis, vai ser criticado, não é? Vai receber apreciações críticas pelos nomes Mário de Alencar, Oliveira Lima, José Veríssimo, Medeiros de Albuquerque, não é? Valfrido Ribeiro, não é? Quer dizer, a resenha quem faz a resenha, não é, fala do prestígio desta obra. Claro, Machado de Assis já é presidente da Academia Brasileira de Letras, não é? Machado de Assis é um nome absolutamente consagrado, não é? E Machado vai ter uma presença não só na forma da resenha em Isaú e Jacó, mas também da publicação de Relíquias de Casa Velha, não é? Que é uma reunião de textos vários
contos, entre outros, de Machado, também vai ser resenhado em Os Anais, e vai ter outros textos que são republicados na seção Páginas Esquecidas, por exemplo, a célebre polêmica com essa de Queiroz por conta de O Primo Basílio, e a republicação também de outros contos. Então, em Páginas Esquecidas, abre-se um espaço para que o Machado tenha uma presença bastante significativa dentro da revista. E, quanto mais não seja, Isaú e Jacó, de uma certa forma, num certo ponto de vista, também tem uma pegada memorialística, porque há que se lembrar que o narrador editor de Isaú e Jacó vai se valer do 7º livro que o conselheiro Aires teria deixado, que ele denomina exatamente memorial. Então existe também, da parte do romance do Machado de Assis, a preocupação de uma memória histórica, embora, na minha opinião, e não apenas na minha, mas enfim, talvez de outros críticos, Isaú e Jacó está há anos-luz de O Almirante. Mas é muito curioso, por conta de O Almirante eu fui reler, não vou dizer que, como diz o Calvino, de um clássico sempre se diz que estamos relendo, mas de fato fui reler, Isaú e Jacó, e eu fiquei assim bastante surpresa com as semelhanças no que diz respeito ao arcabouço ficcional entre os dois romances. Eu fui perceber que, de fato, o Domingos Olímpio vai usar o Almirante, o Isaú e Jacó, como uma espécie de fonte no formato do seu romance. Porque não dava, na minha opinião, para passar sem fazer, tratando daquele período, não dava para deixar de lado Isaú e Jacó. Isaú e Jacó, vamos dizer assim, é uma espécie de fato incontornável, e que leva e me levou a pensar se, trazendo Isaú e Jacó para dentro de O Almirante, não seria uma forma, talvez, de o Domingos Olímpio estar prestando uma espécie de tributo, uma espécie de homenagem, a Machado de Assis, que, enfim, vai tratar do mesmo período. E o período histórico de O Almirante é os finais da monarquia, com algumas cenas em flashback sobre as recepções do Paço, o ambiente acanhado e austero das recepções que aconteciam no Paço, a devoção do imperador pelo estudo, a carolice da imperatriz. Então, nós temos em algumas cenas referentemente aos anos finais da monarquia, depois o período da abolição da escravidão, 1888, a proclamação da República, 1889, o exílio Dom Pedro II, também numa cena comovente, desde a prisão do imperador no palácio até a retirada da família real, durante a madrugada e etc. A eleição de Deodoro, Marechal Deodoro da Fonseca, como primeiro presidente, que vai acontecer em 1891, vencendo o Prudente de Moraes. Então, pega esse período dos anos finais da monarquia até 1891. O enredo, contando rapidamente, e aí eu vou pontuar, não pretendo fazer aqui um estudo, uma leitura comparativa entre Isaú e Jacó e o Almirante, isso é alguma coisa que a partir da leitura que eu precisei fazer para ler Almirante, mas assim pontuar alguns aspectos que aproximam os dois romances. Assim como em Isaú e Jacó nós temos duas famílias, a gente Santos, que é representada pela Natividade, pelo marido Agostinho Santos, Pedro e Paulo, que são os gêmeos, o Isaú e Jacó, e pela gente Batista, Dona Cláudia, o marido e a filha Flora. Também o Almirante nós temos
duas famílias, não é? Nós temos duas famílias, embora aqui no caso de uma ascendência social e uma trajetória social também diferente. De um lado, nós temos a família do que eu chamaria de os palacianos, não é? Formada pelo conselheiro Antonino, que é uma espécie de secretário particular do Dom Pedro II, a sua esposa, Dona Eugênia, e as filhas Amélia, Hortência e Laura, não é? Do outro lado, eu tenho uma outra família, que é representada pelos Uberaba, que é constituída por João Francisco dos Santos, um mameluco, não é? E a sua mulher, Guilhermina, que é uma mulata. O romance faz questão de deixar bem claro, não é, esta condição racial, não é? Ele, no passado, um rico criador de gado, não é, que se enriqueceu exatamente na criação de gado, no interior de São Paulo, e ela, filha de um explorador de minas no interior de Goiás, não é? Essas duas pessoas, não é, João Francisco dos Santos e a Guilhermina, os Uberaba, não é, ascenderam, se tornaram ricos desta forma, não é? Enquanto João Francisco não passava de um simples tropeiro, a Guilhermina teve uma educação mais esmerada. Ela foi educada num colégio de freiras, era uma moça muito rica, e veio a se casar com o João Francisco num casamento de conveniência, né? Eles nunca tiveram filhos, ou melhor, tiveram sim, ela teve 6 gestações, mas perdeu os 6 filhos, não é? Então, ao final, eles acabam adotando um jovem que aparece numa de suas fazendas, que é o Oscar, não é? Ele sempre chamado de Oscar, e que vai se tornar o almirante, não é, que dá título ao romance. Quando essa família dos Uberaba vem para a corte, então eles passam a frequentar a vida palaciana, não é? O João Francisco passa a ter uma carreira política, ingressa também na política, se torna deputado. Ele organiza um batalhão de zuavos. Zuavos eram soldados negros que participaram da Guerra do Paraguai, né? E por conta disso, ele, que já tinha obtido o título de barão, ascende ao título de marquês. Então, ele se torna o marquês de Uberaba e Guilhermina, a marquesa de Uberaba, né? As repercussões da passagem da monarquia à república nessas duas famílias são diferentes, não é? A partir do momento que se instala a república, a família do Antonino, Dona Eugênia e as suas filhas passa a ser bastante complicada do ponto de vista financeiro, porque afinal, não é, o Antonino não é uma espécie de veador, não é, que é um secretário particular, não é o título, né, do secretário particular dos aristocratas, mas na verdade ele tinha, vamos dizer, uma situação, um cargo informal. Não é? Ele nunca foi designado para este cargo propriamente dito, ele vivia, digamos, das benesses, não é, do Dom Pedro II. Não é? E com a proclamação da República ele perdia essas benesses, motivo de grande preocupação, particularmente de Dona Eugênia, que passa a, não é, ficar muito preocupada com o futuro de suas filhas. Não é? A partir do momento que essa família deixa, não é, de gozar dos privilégios que tinha, né, na sua passagem pelo paço, pela sua vida dentro do paço imperial, não é? Mudando essa situação, eles caíam no ostracismo. É não frequentar mais os saraus, era não frequentar mais as figuras de poder e de influência, era cair na miséria. Não é? Dona Eugênia, inclusive, passa a pensar seriamente que as suas filhas teriam, que trabalhar. Não é? Figuras que nunca trabalharam na vida. Não é? Então, e há uma cena muito interessante, muito curiosa, e o Antonino é um secretário, é uma figura muito culta, um homem
que tem uma circulação assim muito tranquila. Eu acho que eu estou me falando demais, né? Eu ia te dizer, ó, Ai, meu Deus do 5 céu. minutos para terminar. 5 minutos para terminar. O que eu faço com 5 minutos para terminar? Então eu termino e depois pergunto, sei lá. Eu não estou nem na metade. Não, estou na metade. Estou, sim. Eu sempre preparo aulas bem acalentadas. Eu já te dei o máximo de tempo que eu podia tirar. Ah, então tá. Não, vamos lá. Então, bem, enfim. Então o Antonino tem uma cena muito interessante, que ele é um homem muito tímido, né? E nunca pensou que ele precisaria pedir alguma coisa. Então a dona Eugênia, muito preocupada, não é, com o futuro das suas filhas, e deles, e das filhas em particular, o convence a ir até o Marechal Deodoro da Fonseca para ver se cava ali uma boquinha, não é? Porque afinal de contas ele ia perder, entre aspas, o seu salário. E é uma cena que lembra muito Esaú e Jacó, quando Dona Cláudia convence o marido, que é um conservador de carteirinha, a ir até o Ouro Preto, que é um liberal, não é? A queda dos ministérios, não é? De dizer que ele sempre foi um liberal. Não é? Então acho que eu tenho que parar, né, Vânia? Eu não falei nada. Não falei nada. Não, tudo bem. Diz só mais alguma coisa não. sobre esse livro que não foi nunca editado fora daí? Então, pois é, esse livro nunca foi editado fora. Como será? Pelo Clepu. Eu acho, bem, a morte do Domingos Olímpio realmente levou ao esquecimento. Esta revista, Os Anais, ela recebe só em 2018, quando começa a pesquisa do orientando de Tânia, a ser pesquisada. Não é uma revista, embora conhecida, não é? Embora conhecida, ela não foi uma revista assim muito, assim, de uma grande circulação, portanto não foi pesquisada, não é? Só existe um trabalho. E eu acho que, não é, o Esaú e Jacó, não é? Esaú e Jacó, em relação a esse período, não dá para falar desse período e esquecer Esaú e Jacó. Então acho que esse romance ele cai no esquecimento, né? Por conta da importância muito maior do Machado de Assis, não é? Por conta da morte do Domingos Olímpio, não é? São algumas hipóteses que me ocorrem em relação ao fato de ele ter ficado até então, o Almirante ter ficado até então inédito, né? Então é isso. Agora, se vocês quiserem me perguntar depois alguma coisa, isso é o começo do romance, né? Isso é apenas... Mas enfim, como eu não pretendia de fato, não é, queimar todos os meus cartuchos hoje aqui, porque vou publicar isso dentro da revista, da coleção, não é? Então fica aí, eu já estou fazendo uma espécie de, não é, publicidade em relação ao meu povo. Eu sou muito modesta, viu? Não, isso não é ironia, não, eu estou brincando mesmo. Eu costumo ser modesta, não sou. Aliás, a modéstia eu acho que é melhor do que o orgulho. Não é? O orgulho nos leva a cometer muitos equívocos, muitas vezes. Ou então eu estou ficando velha. Então, muito obrigada. Obrigada a você.